ação humana é mais valiosa do que salvar todas as pessoas por sua graça soberana e eficaz. A resposta dada pelos calvinistas é que o valor maior é a manifestação de toda a dimensão da glória de Deus em ira e misericórdia, e a humilhação do homem para que lhe agrade dar todo o crédito a Deus por sua salvação. Portanto, a resposta calvinista é a seguinte: Deus não elegeu a todos por causa da manifestação da sua glória. Óbvio que essa resposta tem implicações bem sérias, muito sérias. Então, se são implicações sérias e se são controvérsias, vamos seguir o conselho de Paulo. Qual é o conselho de Paulo? Quando existe controvérsia, volta para o passado. Recorre aos grandes homens de Deus do passado. Então eu vou ler, não sei se está aí, eu não lembro, esqueci de pegar um esboço, não sei se está aí no esboço, algumas palavras de um homem chamado Jonathan Edwards. Para muitas pessoas, Edwards está lá no grupo dos 5, 6 maiores teólogos da história. Edwards diz assim, está aí no esboço, gente? Não? Então, é porque eu vou citar muitas coisas de Edwards, aí não deu para colocar no esboço. Então, tenta se concentrar no que eu vou falar aqui. Porque eu sei que quando às vezes a gente cita sem estar aí, a gente pode perder devagar. Olha o que ele diz. É apropriado que a plenitude da glória de Deus seja vista, a fim de que possamos conhecer a Deus como Ele realmente é, não apenas em parte. Se um ou vários atributos divinos se manifestassem de maneira que se sobressaíssem sobre os demais, e outros, por sua vez, quase nem fossem notados, surgiria uma visão desequilibrada e imprecisa de Deus, que é o que acontece hoje. Hoje em dia as igrejas pregam muito mais sobre o amor de Deus do que sobre a ira de Deus. Por isso que nós temos pessoas liberais que defendem só o amor de Deus e esquecem da ira e da justiça de Deus. Tudo deve ser, diz Edwards, passado de forma equilibrada. Portanto, ele diz, é necessário que a majestade grandiosa de Deus, sua autoridade e imensa grandeza, justiça e santidade se manifestem. Mas isso não poderia ocorrer a menos que o pecado e a punição tivessem sido decretados. Vocês viram o que esse homem falou? Os atributos de Deus, eles não poderiam ser percebidos se o pecado e a punição não tivessem sido decretados. É importante que se diga que quando Edwards afirma que o pecado era necessário, ele diz no sentido de que na ausência do pecado não haveria ocasião para a demonstração da ira, da justiça e da santidade de Deus. Se não tivesse pecado, como que Deus ia manifestar a ira dele? Se não houvesse pecado, como que Deus ia manifestar a justiça dele? Lembre-se que ira e justiça fazem parte dos atributos de Deus. Logo, sem o pecado, Deus não poderia revelar toda a sua glória. Por quê? Porque a glória de Deus é a manifestação completa dos seus atributos. Isso nos leva ao próximo ponto. Sem uma revelação da ira que o pecado merece,
sem uma revelação da ira que o pecado merece, dificilmente haveria uma revelação da bondade, do amor e da graça de Deus. Não sei se você entende isso. Se Deus salvasse todo mundo, salvou. É bom. Mas quando Deus manda muitos para o inferno, e a ira e a justiça se fazem presentes, mas quando Ele manda pessoas para o inferno, aqueles que são salvos, eles conseguem perceber o amor, a bondade e a graça de Deus em não lançá-los no inferno. Olha o que o Edwards diz: não haveria qualquer manifestação da graça de Deus ou verdadeira bondade se não houvesse pecado a ser perdoado, sofrimento do qual ser salvo. Viu isso? Se não existisse um sofrimento do qual nós fomos salvos, não haveria manifestação da graça e da bondade de Deus. Independentemente de quanta felicidade Ele pudesse dar, a sua bondade não seria tão grandemente valorizada e admirada. Então, o mal é necessário para que a glória de Deus seja demonstrada de modo perfeito e completo. Ele também é necessário, o pecado, ele também é necessário para que a felicidade da humanidade seja mais completa, porque a nossa felicidade consiste no conhecimento de Deus e na percepção do seu amor. E se o conhecimento de Deus é imperfeito, devido a uma demonstração desproporcional dos seus atributos, a felicidade da criatura só pode ser proporcionalmente imperfeita. Isso aqui, esse parágrafo aqui, todo mundo tinha que parar e ler, e mastigar, e ruminar, e ver o que Edwards está dizendo aqui. Mas sabe o que o Edwards está dizendo aqui? O que Paulo diz no verso 22 e 23, olha aí de Romanos 9, olha aí. Que diremos, pois? Se Deus, o que diz aí agora, gente? Deus querendo, Ele quer fazer o quê? Mostrar a sua ira. E Ele quer dar a conhecer o seu poder. E aí, para mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, o que Deus fez? Suportou com muita longanimidade os vasos de ira. O que diz aí agora? Preparados para a perdição. Eu vou ter que tratar desse assunto aqui e é complicadíssimo. Quero adiantar para vocês que eu não tenho resposta. Eu vou expor os dois lados. Vou expor os dois lados. Eu não tenho resposta para isso aqui. Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também, olha o que Paulo diz agora, desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Gente, Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó, Deus, Ele desejou, Ele quis mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Será que você entende isso? Deus quis demonstrar a sua ira. Porque a ira faz parte dos atributos dele.
E quando a manifestação de todos os atributos acontecem, a glória de Deus é revelada. Então Paulo diz: Deus quis revelar sua ira. E eu pergunto: como é possível Deus demonstrar a sua ira se não houver pecado? Deus desejou mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, a fim de que a sua misericórdia e a sua graça pudessem ser vistas com uma clareza inconfundível, a fim de que a sua glória pudesse ser exibida para o louvor eterno de Deus. Então, se em vez de alguns, Deus tivesse eleito todos, que na verdade não seria eleição, seria universalismo, esse objetivo da misericórdia e da graça serem ressaltadas não seria atingido. A plenitude da glória de Deus não seria visto suficientemente. Olha o que Paulo diz no verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Novamente Paulo citando a Bíblia, Êxodo 9. Ele nos diz que pelo menos um dos propósitos de Deus ao preterir algumas pessoas é demonstrar o seu poder para que o seu nome seja proclamado em toda a terra. Acho que semana que vem eu vou falar de Moisés e Faraó. Deus disse assim, Paulo diz, Deus endureceu o coração de Faraó. Foi Deus que endureceu, Deus que não deixou. Para quê? Por que Deus não deixou? Para que a glória dele fosse manifesta. Você lê o texto lá de Êxodo. Na terceira praga, Faraó fica maleável. Acho que eu vou liberar esse povo porque o negócio está complicado para o meu lado. E quando ele fica meio maleável, Deus vai lá e não deixa. Endurece o coração dele. Por quê? Porque se ele liberasse ali, as outras 7 pragas não aconteceriam. E se as outras 7 pragas não acontecessem, Deus não seria visto em toda a sua glória. Porque cada uma daquelas pragas era uma divindade do Egito. E Deus foi tombando uma por uma. Então o que eu quero dizer para você, estou caminhando para o fim, é que Deus considera que a demonstração dos seus atributos compensa todo o drama da história humana. Presta atenção no que eu falei, porque eu vou repetir. Aqui está o nó, o ponto do meu sermão hoje à noite. Deus considera que a demonstração dos seus atributos compensa todo o drama da história humana. Compensa a criação, compensa a queda, compensa a eleição, compensa a reprovação, compensa tudo. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que do ponto de vista de Deus, a revelação da sua glória é a maior prioridade que Ele tem. A prioridade de Deus não é a salvação do homem. Você acha que a prioridade de Deus é a sua salvação? Você está sendo bem antropocêntrico, bem humanista. Você acha que a Trindade lá no início, lá nos primórdios, resolveu salvar o homem e fez tudo o que fez por causa do homem? Visão humanista. A Trindade resolveu salvar o homem e fez tudo o que fez para salvar o homem por causa da glória deles,
porque eles entenderam que ao redimir o homem e ao condenar o homem, a manifestação dos atributos da Trindade seriam muito bem percebidos. A revelação da glória de Deus seria vista por todos, tanto na salvação quanto na condenação. Por isso que ele diz que tem vaso preparado para a bênção e vaso preparado para a maldição, porque ambos manifestam a glória de Deus. Então, qual é a principal razão por que Cristo morreu na cruz? Te salvar? Não. É consequência. A principal razão é para glorificar o Pai. É para dar honra a Deus. E se condenar pessoas vai glorificá-lo, Ele o fará. Foi por isso que Faraó veio à existência. Deus disse assim: eu te coloquei aí, Faraó, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Por outro lado, Paulo nos diz que os predestinados são os principais meios pelos quais e por meio dos quais Deus demonstrará para todo sempre o esplendor indescritível da sua beleza. Porque, como nós encerramos o culto aqui semana passada à noite, nós vimos que de todas as maravilhas criadas por Deus, nada se compara a um pecador arrependido. De todas as belezas do mundo criado, nada chega perto de um coração contrito. Nada nesse universo ou no mundo vindouro concede tanta glória a Deus do que a fé de uma alma simples depositada lá na cruz do Calvário. Por isso que o poeta compôs aquela música que ao longo de décadas o povo de Deus tem cantado, que diz: no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas o seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. É por isso que a gente não deve pensar na doutrina da predestinação como uma escolha imparcial de Deus, porque essa escolha não foi feita de forma fria, de forma mecânica, de forma sem sentimento, olhando números. Essa escolha foi permeada de alegria, permeada de entusiasmo por Deus. Como que eu sei disso? Porque Paulo nos diz, lá em Efésios 1, ele diz assim: como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Gente, Deus não predestinou ninguém a contragosto, com tristeza, com relutância. Ele quis fazê-lo, ele se deleitou em fazê-lo, ele olhou para cada um dos seus eleitos como uma joia, assim como ele disse lá para Satanás quando falou de Jó: olha o meu servo, falando de Jó como uma joia. O que muita gente não sabe é que Deus possui uma vida emocional. Há uma complexidade imensa e insondável nos sentimentos de Deus. Ele se deleita, diz a Bíblia, que ele se deleita em muitas coisas e ele despreza outras coisas. A Bíblia diz que Deus ama, que Deus odeia, que Deus se regozija, que Deus exulta. E escolher pecadores que mereciam o inferno para passar a eternidade toda na morte eterna, escolher esses homens e transformá-los em filhos, para com o filho dele viver a eternidade toda. Diz a Bíblia que é singularmente alegre, agradável, emocional e gratificante ao coração de Deus.
Deus não te escolheu para você ser um servo dele. Deus te escolheu para você ser filho dele. Será que você compreende o que isso significa? Será que isso traz alegria e júbilo ao coração de Deus? A Bíblia diz que os eleitos trazem alegria e júbilo ao coração de Deus. E, gente, os prazeres de Deus precisam ser os nossos prazeres. E se a doutrina da eleição enche o coração de Deus de alegria e prazer, nós precisamos defender, proclamar, cantar, se alegrar com a doutrina da eleição. Nós precisamos nos alegrar com aquilo que alegra Deus. Deus, ele não tem necessidades. Então Deus não pode ser subornado. Deus não tem falhas, então Deus não pode ser chantageado. Deus não possui pontos fracos, então Deus não pode ser manipulado. Então, se Deus escolheu você, foi porque Ele quis, foi porque Ele desejou, porque foi do beneplácito da sua vontade. Isso é algo espetacular. Isso é algo que deve fazer os nossos corações transbordarem de alegria e de louvor, porque nós somos os principais meios pelos quais e por meio dos quais Deus demonstrará hoje e para todo sempre o esplendor indescritível da sua beleza, a manifestação da sua glória através dos vasos de bênção que Ele escolheu. E no final, nós descobrimos que Deus age. Como age? Exatamente porque Ele é justo. Ele glorifica o nome dEle ao demonstrar ira para com os pecadores. E Ele glorifica o nome dEle ao demonstrar as riquezas da sua glória para com aqueles que são salvos. É o que Paulo está dizendo aqui para a gente. Eu encerro dizendo o seguinte: assim como os objetos da ira de Deus não podem escapar da ira de Deus, assim também os objetos da compaixão de Deus não podem escapar. Mesmo que você não queira, se você for objeto do amor eletivo de Deus, Deus vai te apanhar. Não sei quando, não sei onde, mas se você for, Deus vai te buscar. O pastor, ele vai atrás da 100ª ovelha. Jesus disse que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perderá. Faraó não poderia se tornar um vaso de honra, assim como Moisés não poderia se transformar num vaso de desonra. Nenhum deles poderia escapar disso. A vontade de Deus, ela é irresistível. Escrevendo aos crentes da igreja de Tessalônica, depois de falar daqueles que se perdem, e ao falar para aqueles que são salvos, Paulo disse, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Que o sentimento de Paulo seja também o nosso sentimento ao ouvir essas verdades. Que Deus nos abençoe. Amém.